Aclamado como filho da consolação, ele foi um dos primeiros cristãos mencionados no Novo Testamento, onde ele aparece como apóstolo, amigo e discípulo de São Paulo de Tarso. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na história de São Barnabé, celebrado liturgicamente pela Santa Igreja no dia 11 de junho. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. São Barnabé faz parte daquele grupo de santos aos quais chamamos apóstolos. Não, ele não era um dos 12, pois quando Jesus iniciou seu ministério público na Galileia, ele vivia muito distante dali e sequer fazia ideia que o plano salvífico de Deus para a humanidade havia alcançado seu ápice na cidade de Belém. Nós o chamamos apóstolo porque o Novo Testamento, mais propriamente dizendo, o livro dos Atos dos Apóstolos, utiliza o termo de forma muito mais ampla do que geralmente o compreendemos, haja vista que apóstolo, do grego apóstolos, significa literalmente aquele que é enviado em missão. Neste mesmo sentido é que também Paulo de Tarso, que não conheceu e nem conviveu com Jesus, foi chamado de apóstolo, e é neste sentido que podemos entender Silas, Timóteo, Tito e Andrônico como apóstolos, e mesmo Maria Madalena, Marta de Betânia, a samaritana do Poço de Jacó e a Virgem Santíssima, pois depois dos eventos culminantes da ressurreição de Jesus, de sua ascensão aos céus e da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, também elas anunciaram o Evangelho com suas vidas e palavras. Quanto a Barnabé, Lucas mesmo, que é autor tanto do terceiro Evangelho quanto do livro de Atos, faz questão de chamá-lo apóstolo, pois ele teve um papel importantíssimo na evangelização do primeiro século cristão. Não é à toa que, enquanto alguns dos colégios dos 12 sequer aparecem nos Atos, além de serem apenas elencados em Atos capítulo 1, versículo 13, Barnabé é citado ao menos 23 vezes, a primeira delas já no capítulo 4, por meio do qual conhecemos seu nome de origem, sua proveniência e condição. Ele era natural da ilha de Chipre, que fica localizada no mar Mediterrâneo, ao sul da Turquia e ao norte do Egito, a leste da Grécia, a oeste do Líbano e a noroeste de Israel. Seu verdadeiro nome era José e ele era levita, ou seja, pertencia à classe sacerdotal dos acólicos do templo. Dono de um campo, quando ele se deu conta de que Jesus era o Messias prometido e esperado desde os tempos dos velhos profetas, José vendeu seu patrimônio e veio a depositar o valor da venda aos pés dos apóstolos, que, por conseguinte, chamaram-no Barnabé, que significa filho da consolação. A grande generosidade de Barnabé é apresentada pelo evangelista Lucas em contraposição ao egoísmo do casal Ananias e Safira, cuja história ficamos conhecendo logo em sequência. Assim como Barnabé, eles também possuíam alguns bens e, uma vez tendo vendido certa propriedade, guardaram parte do dinheiro para si e depuseram a outra parte aos pés dos apóstolos. Certamente, eles haviam prometido à igreja a totalidade de seus lucros, pois Pedro se referiu à astúcia deles como uma mentira ao Espírito Santo e a Deus, merecendo ambos, por isto, a morte, enquanto Barnabé foi promovido em graças e virtude. A segunda vez que Barnabé é diretamente citado em Atos, ele aparece como advogado de Saulo de Tarso, como seu defensor junto à comunidade cristã, pois todos temiam que a pretensa conversão do outrora perseguidor da igreja fosse apenas um embuste seu para encontrar os esconderijos dos apóstolos. Pelo testemunho pessoal de Barnabé, todos deram seu voto de confiança na experiência que Saulo, que passou a se chamar Paulo, fez do ressuscitado em seu caminho para Damasco. Paulo acabou se tornando o grande apóstolo dos gentios, enviado para propagar o evangelho de Jesus Cristo aos não-judeus,
A ele devemos a graça de a boa nova de Deus ter se difundido por todo o mundo. Mas Paulo, como bem sabemos, quase sempre nunca estava sozinho em suas longas viagens. Ele sempre levava consigo auxiliares, secretários e escravos, que também o ajudavam diretamente na pregação. De todos, Barnabé, que era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé, se tornou um dos mais notáveis, pois, como dissemos, como nenhum outro é mencionado no Novo Testamento. Assim, pois, encontramos Barnabé e Paulo juntos na igreja de Antioquia, onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez como cristãos. Dos versículos anteriores, porém, ficamos sabendo que o apostolado de Barnabé não era dependente do de Paulo, mas ao contrário, pelo menos a princípio, pois antes que os dois ensinassem junto o caminho aos antioquenos, Barnabé já havia evangelizado a região. Os dois discípulos permaneceram em Antioquia por um ano, até que foram incumbidos pelos demais discípulos de levar donativos à Judéia e entregá-los aos anciões para que pudessem socorrer a fome dos famintos de Jerusalém. De Jerusalém, Barnabé e Paulo levaram consigo João, cognominado Marcos, que veio a se tornar autor do primeiro evangelho, o segundo de nossas Bíblias. Depois, voltaram para Antioquia, onde o Espírito Santo de Deus os designou como apóstolos para a ilha de Chipre, onde Barnabé havia nascido, como dissemos acima. Do porto de Seleucia, eles alcançaram Chipre e na cidade de Salamina pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Na cidade de Pafos, também em Chipre, enfrentaram a oposição de um mago, Bar-Jesus, ou Elimas, que era muito conhecido e respeitado, que se autoproclamava profeta e que havia se tornado muito íntimo do procônsul Sérgio Paulo. Amaldiçoado pelos apóstolos, Bar-Jesus foi castigado com a cegueira diante do procônsul e certamente de muitos outros, o que favoreceu e muito a conversão dos pagãos. Depois, João Marcos acabou voltando para Jerusalém, enquanto Barnabé e Paulo embarcaram para Perge, na Panfilha, nas mediações da atual Antália, região do Mediterrâneo, na Turquia, e adentrando o continente alcançaram Antioquia de Pisídia, onde a pregação de Paulo converteu uma grande multidão, a qual ele e Barnabé persuadiram para que perseverassem na graça de Deus. Ainda em Antioquia da Pisídia, Barnabé e Paulo tiveram que suportar as acusações dos judeus contra eles, pois os judeus não se aguentavam de inveja do êxito da pregação dos apóstolos. Lucas coloca na boca tanto de Paulo quanto de Barnabé a resposta que deram aos judeus. Era preciso que a voz primeiro fosse dirigida à palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador da salvação até os confins da terra. Muitos creram em Barnabé e Paulo, receberam o batismo e abraçaram a fé em diversas cidades. Mas os judeus não se deram por vencidos e promoveram o ódio contra os apóstolos. Expulsos, Barnabé e Paulo sacudiram a poeira de seus pés contra os judeus e foram para Icônio, onde a história se repetiu, tendo conquistado para o rebanho de Cristo incontável número de ovelhas perdidas. Eles se tornaram alvo da inveja dos judeus. Ameaçados de morte por apedrejamento, Barnabé e Paulo, depois de passarem ainda um bom tempo em Icônio, se refugiaram em Listra e em Derbe, cidade da Licaônia. Em Listra, os santos apóstolos curaram um homem aleijado de nascimento. A grande multidão que testemunhou o milagre logo começou a clamar: deuses em forma humana desceram até nós, e chamaram Barnabé de Zeus, o pai dos deuses na mitologia grega, e Paulo de Hermes, filho de Zeus e deus do Olimpo mensageiro, patrono das fronteiras e dos viajantes. Os próprios sacerdotes de Zeus, tendo conhecimento de que Barnabé e Paulo tinham feito em favor do aleijado,
adornaram seus touros e foram se prostrar diante dos apóstolos, aos quais pretendiam oferecer sacrifícios. Quando viram e ouviram tudo isso, Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, como ademais faziam os judeus, diante do que consideravam blasfêmia, e disseram: Amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todos estes ídolos vãos. Foi ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que aí se encontra. Ele permitiu nas gerações passadas que todas as nações seguissem os próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem do céu, enviando-vos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria os vossos corações. Somente com muito custo, os pagãos entenderam que Barnabé e Paulo não eram, de fato, encarnações de suas antigas mitologias, mas sim mensageiros de um único e verdadeiro Deus. Uma vez mais, a missão de Barnabé e Paulo se confrontou com o ódio dos judeus, que vieram de Antioquia, da Pisídia e de Icônio, justamente para instigar contra eles os pagãos. Paulo acabou apedrejado e foi abandonado fora dos muros da cidade, julgado como morto. Ele sobreviveu ao apedrejamento, no entanto, levantou-se e partiu com Barnabé para Derbe, onde converteram muitos pagãos e judeus para o Evangelho. Voltando pelo mesmo caminho, passaram novamente por Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia, pregaram novamente em Perge e regressaram pelo mar a Antioquia nos Orontes, de onde tinham partido. Juntos, Barnabé e Paulo tiveram um papel fundamental no Concílio de Jerusalém, onde foi debatida a necessidade de uma circuncisão dos gentios ao se tornarem cristãos. Talvez não fosse o testemunho que eles deram aos apóstolos das muitas maravilhas que Deus havia operado em favor dos não circuncidados. Até os nossos dias, todos os homens cristãos seriam submetidos àquele antigo rito judaico. Barnabé e Paulo foram designados pelos apóstolos como seus mensageiros à igreja de Antioquia, para onde voltaram junto com Judas, chamado Barsabás e Silas, ambos profetas. Transcorrido alguns dias, Paulo manifestou o desejo de refazer com Barnabé sua viagem aos lugares em que haviam pregado, para verem se as comunidades se mantinham firmes. Barnabé cogitou levar consigo João Marcos, mas Paulo, considerando que este os havia abandonado desde Panfilha, se irritou e decidiu se separar de Barnabé, levando consigo Silas. Barnabé chamou então Marcos e juntos foram para Chipre. A partir daqui, a missão de Barnabé foi sendo gradualmente ofuscada pela de Paulo, por assim dizer, e ele foi sendo cada vez menos citado nos Atos dos Apóstolos. Apesar de ter se irritado com Barnabé, Paulo não se tornou seu inimigo, é óbvio, pois a pequena diferença entre os dois não foi suficiente para romper os elos que haviam entre eles. Paulo, pois, citou seu velho amigo em algumas de suas epístolas, como na sua primeira aos Coríntios e na que endereçou aos Colossenses. Paulo também se referiu a Barnabé falando de como ele e o amigo foram investidos da missão junto aos gentios, sobre como representaram os pagãos no Concílio de Jerusalém e sobre a censura que fez a Pedro, cuja hipocrisia estava confundindo inclusive Barnabé. Por mais que saibamos que Barnabé continuou sua missão pelo mundo, não temos nenhuma outra informação sobre ele nas Escrituras. Ao que tudo indica, logo depois de ter se separado de Paulo, Barnabé não viveu muito mais tempo neste mundo. Tendo com certeza partido com João Marcos para Chipre, parece que ele acabou sendo morto a pedradas pelos judeus de Salamina, em torno do ano 61 da era cristã. Marcos teria recuperado o corpo de Barnabé e o teria sepultado às escondidas dentro de uma caverna. Ali,
As sagradas relíquias esperaram mais de 400 anos até serem descobertas no ano 485, quando imperava Flávio Zenão, mais conhecido como Zenão I. Os supostos despojos de São Barnabé permanecem em Chipre até os nossos dias, sendo venerados no mosteiro de Salamina, onde rendeu sua alma a Deus como mártir. Das cartas atribuídas a São Paulo, sabemos que algumas não saíram de fato de sua pena, se tratando do que na exégese é conhecida como pseudo-epigrafia. Assim, pois, Tertuliano, que é dos primeiros escritores e apologetas cristãos, defende que a carta aos Hebreus é de autoria de Barnabé e não de Paulo, o que pode muito bem ser condizente com a verdade. Outros autores atribuem também a Barnabé a autoria de outra epístola, composta de 21 capítulos, cuja versão mais completa está preservada até os nossos dias no Codex Sinaiticus, que é do século IV. Há também um Evangelho de Barnabé, escrito apócrifo muito tardio e que, com plena certeza, não tem nenhuma ligação com o nosso santo. Haja vistas que Maomé, que viveu entre os anos de 571 e 632 d.C., é citada ao menos 14 vezes no texto, e chega ao absurdo de alegar que Jesus não era Deus com o Pai e com o Espírito, e que ascendeu aos céus sem passar pela morte, e que Judas Iscariotes foi crucificado em seu lugar. Oremos. Ó Deus, que designastes São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo, que ele proclamou intrepidamente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo. São Barnabé, rogai por nós.